E olha só, gente, surge várias dúvidas, né, quando falamos em herança e em inventário. Esse é o nosso assunto hoje aqui de direito, né? Nós vamos falar com a advogada Franciele Prosati. Ela está aqui ao vivo para tirar minhas dúvidas, as dúvidas de vocês de casa também, através do nosso WhatsApp, que é o 4599254747. Bora interagir com a gente, que a Franciele já está aqui, está querendo dar respostas para as nossas dúvidas. Tudo bem, Franciele? Tudo bem, Mauro. É um prazer estar aqui mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda novamente Obrigada. aqui no nosso Ver Mais. E até eu tô curioso para saber a diferença, então, aí entre herança e inventário. Porque quando chega nessa fase aí já tá complicado, né? Já está complicado. É realmente um momento de muita dor e ainda ter que lidar com toda essa questão processual, né? Realmente há uma diferença. A herança, nós costumamos dizer aqui no direito brasileiro, nós chamamos de princípio da Saizine, que é o quê? A transferência dos bens ocorre aos herdeiros no momento em que a pessoa falece. Porém, nós precisamos regularizar. E aí, quando nós ouvimos a palavra herança, nossa, parece que é muito bom, mas essa herança, ela também é composta de deveres e obrigações. Como que eu vou conseguir regulamentar isso? Porque no momento que a pessoa falece, que ela deixa os bens, esse bem como um todo é passado para esses herdeiros. Nós vamos precisar partilhar ele, fazer um levantamento se há dívidas em nome dessa pessoa a serem regularizadas, como é que estão a questão desses imóveis, e aí é necessário passar por um processo de inventário. Então a diferença é que é isso, o inventário ele vem para regularizar e passar aí a parte para cada herdeiro. Por isso que a gente fala que é importante deixar tudo mais ou menos encaminhado e certinho, né, Franciele? Porque todo mundo fala, mas para que pensar nisso agora? Você não vai morrer. Mas se você deixar tudo certinho, não tem incômodo de estar... Ninguém gosta de falar sobre morte, né? Mas é algo que todos nós vamos ter que passar. Então, o interessante é buscar um profissional e aí dá para fazer muita coisa em vida, até por uma questão de... você poder se organizar a questão dos impostos, até por uma questão de testamento. Então, eu quero testar para alguém... Deixar certinho já para não se incomodar. Porque a gente fala que às vezes tem inventário e heranças assim que demora anos até ser resolvido. E se você deixar já encaminhado, não vai ter problema, né? O processo é muito mais rápido. E quem que pode abrir esse inventário? Quem pode abrir esse inventário são as pessoas interessadas nele. Nós chamamos de inventariante. Ele vai ser nomeado como inventariante. Os herdeiros, o cônjuge ou companheiro, né? Então, o Ministério Público, no caso de interesse de menores, também pode pedir a Fazenda Pública e os credores. Então, por exemplo, um desses herdeiros, das pessoas que herdaram, tem dívidas, tem processo de dívidas, um desses credores podem pedir para realizar, assim, a abertura do inventário ou até mesmo alguém que era credor dessa pessoa que faleceu e que tem interesse aí nessa herança que ficou. E assim, e quais são as consequências, Franciele, de não fazer esse inventário? É muito importante fazer porque não tem outra forma de regularizar esses imóveis ou de conseguir esses valores sem fazer um inventário, né? Uma pessoa que não faz o inventário também há multa que pode acontecer se ela não fizer no prazo. Não fazer já não dá porque você nunca vai conseguir transmitir essa propriedade. Que ficou no teu nome, bens, nada. Isso, mas também a questão da multa do ITCMD, que é um imposto que sobre a morte ou a doação dos bens, ele ocorre, e aí caso passe de 60 dias para fazer o inventário depois da morte da pessoa que deixou a herança, né, do decúdios, como nós costumamos dizer, vai incidir sobre 10%, se passar de 180 dias, 20% sobre o ITCMD, uma multa. Então já é custoso o inventário, né? E é necessário fazer e procurar fazer dentro do prazo. E as pessoas que de repente elas não têm herdeiro, não têm filhos, o que acontece num caso assim? Esses bens deixados, esses valores deixados mediante um processo, nós chamamos de herança vacante, né? Jacente, depois vacante, ela vai para a União. Então, mas então, e quem que tem direito então à herança? Quem tem direito à herança são os herdeiros necessários, né? Ou os que foram deixados por testamento. Então, nós fazemos sempre assim, a busca numa linha de descendentes, então filhos, netos, enfim. Não tem descendentes, vamos para os ascendentes.
pais, avós, bisavós. E todos concorrendo junto com o cônjuge, esses, né? Dependendo também do regime de casamento, como nós falamos da outra vez. E aí depois nós vamos para o colateral, aí irmãos, tios, sobrinhos. E tem uma coisa também que eu queria que você explicasse pra gente ali, qual que é a diferença entre inventário judicial, tem extrajudicial e quando cada um é necessário ali trabalhar, quando que é a vez de cada um ali. Isso, o inventário judicial, ele é muito mais célere, muito mais rápido você fazer, porém todos têm que estar de acordo. Não tem que haver uma briga entre as partes. Ah, não concordo com essa parte que eu acho que não deveria ser. Aí, todos estando de acordo e não envolvendo menores, nós conseguimos fazer o inventário extrajudicial. Se não, é necessário fazer na via judicial. Não havendo também a questão de testamento, porque aí você até pode fazer o inventário extrajudicial, mas daí é preciso a homologação desse testamento em via judicial. Já o inventário judicial, você tem que utilizar do judiciário para fazê-lo, então ele é muito mais demorado, muitas vezes, como você colocou antes, anos, né, para realizar um inventário. Tem brigas ali ou quando envolve menores, mas com certeza na possibilidade de fazer o inventário extrajudicial, é a melhor forma, muito mais rápido. É que às vezes um concorda, outro não concorda, aí tem filhos, tem nora, tem genros. Exatamente. E no caso, se a pessoa deixou o testamento, com o testamento feito, ainda tem inventário ou não? Ainda assim tem inventário, por quê? Porque ela tem que pedir a abertura desse... De qualquer forma, você tem que fazer o inventário, não tem como fugir dele, ainda que haja um único herdeiro. Né, a única forma de transferir essa propriedade, de fazer a transferência desses bens que nós falamos ali da herança, é através de um processo de inventário. E quando há testamento, ainda que você faça no extrajudicial, você precisa solicitar a homologação, a abertura desse testamento no judiciário e voltar para o extrajudicial. Até nos casos para ver se não tem dívida no nome dessa pessoa, para ficar tudo certinho também para passar os bens. Com certeza, é necessário, quando você vai fazer um processo de inventário, olhar toda essa questão de quem são os credores, até porque, Maura, as dívidas, eu preciso pagar as dívidas que o meu pai deixou. Não, quem vai pagar é aquele patrimônio que deixou. Os filhos não precisam. Então, vamos supor que não sobrou nada. Ele vai pagar as dívidas que tem até o limite do patrimônio que se tem. Mas é importante analisar todas as questões, se há algum processo que esses bens tirado, todas as certidões, é importante sim essa análise. E no caso da viúva, que não é casada, ela tem direito à herança também? Se ela não é casada, ela vai seguir pelo regime da comunhão parcial de bens. Então, como ocorre nesse caso? Os bens que foram adquiridos durante essa união deles, né, ela fica com a metade, nós chamamos de meieira. E os bens que essa pessoa falecida tinha antes de conhecê-la, ou seja, nós chamamos de bens particulares, ela vai concorrer com os demais herdeiros, filhos ou ascendentes, enfim. Mas vai ser necessário reconhecer essa união estável. E caso, por exemplo, os herdeiros não concordem, né, que ela realmente obtinha essa união estável, ela vai ter que entrar aí na via judicial e solicitar esse reconhecimento pelo juízo. Franciele, e os pais? No caso, assim, eles podem retirar um filho da herança, tipo assim, não querem que aquele filho participe da divisão? Eles podem fazer isso também? Pode sim, existem alguns casos que esse filho cometeu algum ato contra esse pai, por exemplo, uma tentativa de homicídio, cometeu algum tipo de questão contra esse pai, ele pode sim deserdar esse filho. E no caso assim que o filho percebe que os pais estão vendendo todos os bens, ele está preocupado com a parte na herança, tal, o que ele pode fazer? Tipo assim, ele pode fazer alguma coisa ali para travar isso ou não? Os pais têm direito? Nós não podemos confundir que a herança passe, nós não podemos achar que a herança ela passe de uma mera expectativa. O dinheiro é dos pais. Então, se eles quiserem vender e viajar gastar pelo tudo, mundo, aproveitar a vida. Exatamente, eles têm o direito. Eu vejo, nós temos um termo no direito que fala que não existe herança de pessoa viva. Então, o negócio, nesse caso aí, se os pais estão vendendo e vivendo a vida deles,
Os trabalhar filhos para que lute, né? Vamos trabalhar. Exatamente. Não vamos ficar dependendo do pai. Mas agora, num caso diferente, tipo, o irmão não quer assinar esse inventário. O que a pessoa pode fazer? Porque, como você falou, todos têm que participar e concordar. Claro, pedir. Aí, nesse caso, como há uma questão de que dos herdeiros não concordam, vai ter que ser pela via judicial. E aí nós pedimos um suprimento pelo juízo, mas o inventário vai correr sim, independentemente dessa assinatura. E agora, tipo, no caso assim, eu sou herdeiro e fiquei fora desse inventário, o que eu devo fazer? Porque então todos têm direito, sendo herdeiro, você tem direito de estar participando ali também. Claro, vamos supor que descobriu que é filho posteriormente, né, já houve ou não, na época dos fatos não tinha muito contato com esses parentes, enfim. Nesse caso, você pode pedir a anulação daquela partilha, daquele inventário, de todo aquele processo que já foi feito, pedir para que o juízo resguarde uma parte para que seja garantido e fazer um novo processo de inventário através de uma petição de herança. Com o nome da pessoa junto. Claro, incluindo agora ela e fazendo a divisão de forma igualitária, se for o caso concreto. Franciele, tipo assim, os pais faleceram e um irmão ficou morando na casa desses pais falecidos. O que eu posso fazer? Eu posso tirar ele de lá? Eu tenho que esperar sair o inventário, sair a herança? O que pode acontecer num caso como esse? Caso não queiram entrar com o inventário agora, ou talvez por uma questão financeira, é importante ficar atento, porque esse irmão pode pedir, ele pode ingressar com uma ação de uso capião, dependendo, tem que analisar o caso aí, dependendo do tempo que ele estiver no imóvel e esse imóvel ficar para ele. Nós costumamos dizer que o direito não socorre os que dormem, então não abrir o inventário. Como que eu posso me prevenir? Posso fazer então um contrato de aluguel e aí ele vai pagar de forma igual a todos aqueles que são herdeiros. Vamos supor que são irmãos, então ele vai pagar para esses irmãos um aluguel através desse contrato, quer dizer então que ele tá lá pagando aluguel, tá morando de aluguel. Exatamente. Não é uso capião. Isso, não configura uso capião. E também um contrato de comodato, que aí seria o quê? Ele precisa devolver esse imóvel em algum momento, até que seja feito o inventário e regularizado aí toda essa questão. Não, e tem até o caso também que é feito um contrato de usufruto, se os irmãos concordam do filho ficar de repente morando com o pai ou com a mãe, ficar morando na casa. Todos os filhos assinarem, enquanto a mãe é viva, é usufruto. Tem como fazer um acordo assim também? Tem como fazer também, em vida, é uma doação. O que ele não pode fazer na doação? O que uma pessoa que tem, vamos supor, 2 casas, eu quero doá-la toda para um filho só. Não pode. Nós chamamos de doação inoficiosa, que é o quê? Quando eu dou toda a minha herança, eu não posso, eu tenho que resguardar 50% do meu pai. Eu posso vender, nós estávamos falando da venda, então se meus pais querem vender para viajar, tá tudo bem. Agora eu não posso doar para um filho só ou para uma pessoa que eu gosto muito, quero deixar. Não, eu não posso, só até 50%. Caso essa pessoa faça essa doação a mais, ela é nula. Porém, no caso, essa doação que pode ser feita, ela pode ser para usufruto. Então, esses pais podem utilizar dessa propriedade até que eles faleçam e depois já passa automaticamente para o filho. O lado bom disso é que, nesse caso, não precisa fazer o inventário. Aí fica mais tranquilo também. No caso de eu ser o único herdeiro, eu preciso fazer um inventário também? Ainda assim tem que fazer o inventário. É um processo muito mais rápido, né? Nós podemos fazer aí através de uma adjudicação com... Já não vai ter brigas, não vai ter confusão, não vai ter assino, não assino, pode, não pode, já mais tranquilo. Exatamente, então. Não há um litígio, né? Então posso fazer sim, mas é obrigatório fazer para realizar todo o processo de transferência dos bens ou valores que ficaram. Tá vendo, gente? Por isso que a gente fala, o importante é conversar antes disso tudo, porque a morte é certa. Mas agora, se você não deixar preparar tudo assinado, conversado, explicado, procurar um advogado que entenda para poder te ajudar também, com certeza não vai ficar tão tranquilo assim, porque a gente sempre fala, quando fala em herança, inventário, já assusta um pouquinho, é demorado. Então, vamos deixar tudo organizado, né? Com certeza, até para ser muito mais rápido
e é um benefício para todo mundo buscar um profissional que possa orientar. E morrer todos nós vamos, né? Vamos então, nos organizar. Para deixar tudo prontinho, com herança, sem herança, com dívida, sem dívida, deixar organizado para não se incomodar depois. Franciele, gratidão. Obrigado. Muito obrigada, Mal. Venha mais vezes aí também. E se você de casa quer saber mais também sobre na área de advocacia e tal, mande sua sugestão de pauta que nós convidamos novamente a Franciele para vir aqui. Obrigado. Muito obrigada.